bem de família, leilão, arrematação. Vamos aí dar uma compilada, vamos falar muito sobre isso. Vou deixar bem claro esta questão toda sobre o bem de família e o envolvimento, a relação do bem de família com o leilão de imóveis. Pois é. Primeiro, vamos falar assim, o que é bem de família? Bem de família é uma proteção criada por uma lei, a Lei 8.009 de 1990, que protegeu os bens de família. Foi da época, o presidente ainda era o José Sarney, né? E o pessoal chamava, na época da lei, do projeto de lei, quando foi aprovado, assim, tem uns projetos de leis mais polêmicos, né? Esse foi um projeto de lei polêmico, e projeto de lei polêmico tem apelido. Então, eles chamaram esse projeto de lei do calote, à época, porque tipo que institucionalizava o calote para algumas dívidas. Era esse o entendimento. Por quê? Porque antes de 1990, não existia essa questão de bem de família, proteção, tal, empenhorabilidade sobre esse bem de família. Existiam outras empenhorabilidades em outros bens, mas não deste em relação ao bem de família. Então, aí criou-se isso. O intuito da lei, do legislador, era proteger o devedor, assim, dar um mínimo de dignidade, aí, proteger a moradia do devedor, para ele ter pelo menos a casa para morar, que isso não entraria responsabilidade pelas dívidas. Porque, eu não sei se você sabe, se uma pessoa contrai dívida, ela responde pelo patrimônio que ela tem, essas dívidas. O patrimônio que ela tem responde por essas dívidas, tá? Antigamente, né, respondia o patrimônio e a pessoa, né? Isso há muitos anos, há séculos, né? Os devedores, eles podiam ser presos, eles poderiam, o credor podia escravizar o devedor, né? O cara virava escravo dele se estivesse devendo até pagar a dívida. Então, o corpo do devedor, né, a liberdade e tal, respondia pela dívida. E isso acabou, tal. E aí passou-se a responder o devedor com patrimônio. Algumas dívidas, até hoje, o devedor responde com a sua liberdade, com o seu corpo. Quer ver um exemplo? Dívida de pensão alimentícia. Se a pessoa estiver devendo pensão alimentícia, ela pode ser presa. Então, há algum tipo de dívida. Antes tinha, por exemplo, a dívida de depositário infiel. O que é isso? A pessoa tinha um bem, e esse bem, não era dele o bem, ele era o depositário, ele era o guardião desse bem, ele era nomeado pelo juiz ou por um contrato como o guardião desse bem. Então, ele era o depositário desse bem. Aí chamava-se depositário fiel. E aí, se a pessoa rompesse essa guarda, né, se ele rompesse com esse acordo de confiança que o juiz depositava nele, ou um contrato, ele, por exemplo, o cara era depositário fiel de um carro, né, e ele vendesse esse carro, sumisse com esse carro, ele poderia ser preso. Mas hoje acabou isso no Brasil. Então, hoje mantém-se prisão por dívida, pensão alimentícia. É a única prisão por dívida. O resto, você responde com o seu patrimônio, tá? E aí, todo e qualquer patrimônio, tá? Se você tiver de patrimônio, você responde. Tem dinheiro na conta no banco, tem obra de arte, tem ferramentas. O que você tiver de patrimônio, responde pela dívida. E imóvel é um patrimônio, então o imóvel responde pela dívida. Acontece que você tem alguns patrimônios que são resguardados pela lei, como uma impenhorabilidade. E dentro desses patrimônios resguardados pela lei, tem-se o imóvel bem de família, tá? E aí, este é o contexto que existe esta norma, né, desse bem de família. Agora, toda e qualquer dívida, o bem de família é protegido? Não. Aí que vem a confusão. Muitas pessoas falam, esse bem de família tem proteção. Então, não. Existem algumas exceções, algumas dívidas que o imóvel bem de família pode ser penhorado. Pode ser penhorado e ir a leilão. E você, como arrematante, arrematando esse imóvel, não tem problema. E são dívidas que geram confusão nas pessoas e até mesmo em advogados. Então, são patrimônios, são exceções ao bem de família. Quais são as exceções? São poucas exceções, mas são exceções relevantes que acontecem todo dia. A primeira exceção é a que são exceções. Primeiro, vou falar das exceções previstas na lei. Exceção: impostos, taxas, tributos, incidentes
sobre o imóvel. O que é isso? IPTU. IPTU. Então, o IPTU do imóvel, se não pagar esse IPTU, o imóvel pode ir para leilão. Pode ser penhorado e é leilão. Só tem esse bem, só é bem de família, ele pode ir para leilão. Eu já tive caso, né? Não sei se vocês sabem, quem não sabe, eu sou procurador da Fazenda. Então, a gente tem casos de execução de imóveis de IPTU. E eu já tive caso de advogado alegando bem de família para tentar tirar o imóvel do leilão. Não cola, não rola, não rolou. Então, isso é um caso, tipo de desconhecimento até mesmo de advogados, nesse caso, tá?